esse culto pela internet. Queridos, esse mês de janeiro e fevereiro, nós vamos iniciar o ano falando sobre graça. E é um tema que, às vezes a gente fala o seguinte, mas pastor, por que esse tema? Porque, queridos, a salvação, a nossa salvação, ela é baseada naquilo que Jesus fez, e não naquilo que nós fazemos. E, infelizmente, nós vemos muitos cristãos que ainda não entenderam isso. Durante toda a história do homem, houve três atuações de Deus para que o homem alcançasse a presença de Deus, não vou nem falar salvação, mas alcançasse o melhor de Deus. E nós vamos falar um pouco sobre isso, e durante essa série de mensagens nós iremos falar se você perde ou não a salvação, porque tem crente que acha que perde a salvação. Se você tem dúvida, fica ligado nas mensagens. Ao final da série, nós estaremos com todas elas impressas no aplicativo da igreja, na plataforma da igreja, e todos os vídeos no YouTube, para que você possa tirar as dúvidas e não decair da graça. Porque nós queremos que você seja estabelecido naquilo que Jesus fez, na obra que Jesus fez. Não numa obra morta, mas na obra que Jesus fez por nós na cruz. Amém? E nós vamos começar falando hoje sobre, cadê aqui? A graça é o mover de Deus. Queridos, nesses quase 25 anos como pastor, eu já ouvi falar de muitos moveres dentro da igreja. Muitos pastores, muitos avivalistas e muitas pessoas dizendo, Deus está movendo e uma obra está acontecendo. E várias igrejas se estabeleceram e abriram em cima de mover. Então nós temos hoje várias denominações que começaram em cima de um mover. Algo que alguém disse, algo novo que Deus estava fazendo. E eu sempre pensava o seguinte, será que Deus muda de plano constantemente? Como às vezes eu mudo, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa e a gente muda de ideia. Será que Deus também, Ele muda os planos dEle? E queridos, o que eu aprendi nesses anos de caminhada é que Deus, Ele nunca mudou o projeto dEle. Algumas pessoas que tiveram um insight, tiveram uma visão de algo, e muitas das vezes distorcido do Evangelho. Alguns não eram graça, alguns eram até mais peso. Então, às vezes, nós vemos igrejas surgindo que cada cobrança, cada coisa que é de assustar. Esses dias, um parente meu lá de Rondônia estava falando que em Rondônia apareceu uma igreja que misturou adventismo com testemunho de Jeová. Aí fizeram um bem bolado e não começou a igreja. Sempre está aparecendo algo diferente, que é diferente do que Deus está fazendo. Porque o mover de Deus se chama graça. Amém? Você consegue entender que o mover de Deus que começou há mais de 2000 anos é a graça? O evangelho da graça é o mover de Deus. Todas as outras verdades bíblicas são acessórios dessa verdade central que é a graça. Você que tem a Bíblia, toda a Bíblia, esse ano eu peguei a Bíblia tipo caderno, né? E é interessante que ela tem espaço para você escrever, né? Comprei ela justamente para mim poder estar lendo, riscando, rabiscando, e menos de alguns dias eu já estou com ela bem riscada. Mas a sua Bíblia que você tem aí, ela é dividida em... Qual as duas fases da Bíblia? Velho Testamento e... Velho Testamento, ou seja, o Antigo. Aquilo que serviu para uma época, e o Novo que serve para hoje. O Velho Testamento é a lei. Ele não serve para nós, tanto é que é velho, é antigo. E nós vivemos o Novo Testamento, que é a graça. Todo pastor pode pregar no Velho Testamento, mas ele tem que apontar para o Novo, onde está a graça. Porque se você ficar só no Velho, você vai estar sempre baseando na lei, não na graça que Jesus conquistou na cruz. E quando nós falamos de graça, que nós vivemos hoje debaixo da graça, nós vivemos debaixo de um favor imerecido. Ou seja, se fosse merecido, não seria graça. É por isso que é graça.
porque você não merece, porque eu não mereço, porque nós não merecemos, porque a humanidade não merece. É por isso que é favor e merecido. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. O que é essa presente verdade a que Pedro se refere? É justamente a nova aliança, aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Queridos, a primeira verdade, lá no Éden, quando Deus criou o homem e Deus o colocou no jardim, Deus colocou o homem em um lugar maravilhoso, e ele tinha acesso a tudo, podia fazer todas as coisas, mas Deus disse para o homem: existe uma árvore no meio do jardim, e dessa árvore você não pode comer, porque o dia que você comer, você certamente morrerá. Havia ali essa verdade, era aquilo que Deus tinha dado. Se essa fosse a verdade hoje, se o homem não tivesse caído, se o homem não tivesse pego do fruto, comido do fruto, nós hoje estaríamos pregando essa verdade, né? O sermão seria baseado o quê? Não toque na árvore, passe a 100 metros de distância da árvore, não pegue no fruto. Nós estaríamos aqui pregando sobre isso. Essa seria a nossa verdade, nós estaríamos falando sobre ela. Então seria o que nós pregaríamos, e nós estaríamos exortando. Eu não sei nem qual árvore era, nem que fruto é esse. Alguns falam que é a maçã, né? Eu não creio que é a maçã, porque a maçã não é tão saborosa assim. Talvez fosse uma manga, pera, né? Não sei, é mais doce, né? Mas eu sei que havia uma árvore, e que esse fruto não poderia ser comido. É o que nós iríamos pregar. Mas aí, queridos, o homem caiu, ele comeu desse fruto, e daí Deus começa uma jornada com o homem, uma jornada longa com o homem. E quando Deus separa Abraão, retira Abraão da sua casa, da sua parentela, e leva para um lugar e diz: eu vou fazer de você uma grande nação, e de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Abraão, ele creu, e isso serviu como selo dessa promessa, porque Abraão ali já foi um primeiro a experimentar aquilo que seria o Novo Testamento. Pela fé, ele saiu da parentela e foi para uma terra que ele nem imaginava, mas que Deus disse que existia. E aí, queridos, Abraão teve um filho, depois o seu filho teve 2, e depois Deus separa um, e desse um vem as 12 tribos de Israel. Essas tribos são geradas praticamente dentro do cativeiro do Egito. E quando eles saem do Egito, até então não havia lei. Tem muita gente que fala o seguinte: pastor, o dízimo é da lei. Não é, porque Jacó, o pai de Israel, já dava dízimo. Então não veio na lei, já estava lá atrás. E aí eles saem da terra do Egito e vão para a terra que Deus tinha prometido. E aí, queridos, Deus lá no Monte Sinai, até então Deus conversava com o povo. Até então a nuvem estava abraçando o povo, a coluna de fogo estava perto do povo, o maná caía perto do povo. Havia uma intimidade muito forte entre Deus e aquelas pessoas. E quando Deus chama Moisés para o monte, ali Deus já mostra que algo iria acontecer, porque Deus diz o seguinte: se prepare, se consagre. 40 dias de consagração. Moisés sobe, só ele, e Deus diz o seguinte: o povo não pode tocar no monte, porque senão eu vou morrer. Dali Deus já começa a mostrar que algo iria acontecer, e o povo recebe os 10 mandamentos. É a antiga aliança, e essa aliança antiga, ela se baseava em 10 mandamentos, 10 coisas que o homem não poderia fazer, porque isso o afastaria de Deus. Mas quando Cristo veio, mudou-se a dispensação, e nós recebemos uma nova verdade, que é a verdade atual. A lei foi dada por Moisés, mas 1500 anos depois a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, e hoje nós estamos na nova aliança. Como diz Hebreus, capítulo 8, a partir do versículo 7,
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido feita sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado o lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuarão na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O próprio Deus, ele diz que a velha aliança tinha defeito. Deus achou defeito num sistema porque o seu povo é imperfeito, porque nós não conseguimos. E essa semana eu estava lendo em Romanos, o apóstolo Paulo diz que a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Quando ele fala isso, depois ele explica: olha, porque se você amar o seu próximo, você não vai adulterar, você não vai roubar, você não vai matar. Por isso que o amor é o selo da perfeição. Mas, queridos, agora Deus faz uma nova aliança, e Ele mesmo diz que Ele vai cumprir. Deus é que cumpre agora todas as cláusulas dessa nova aliança, e não há menção de condição imposta ao povo. O interessante é que Ele diz que Ele vai inscrever no nosso coração as suas leis. Queridos, sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Ele vai habitar e habita em nós. Amém? Amém, gente? É Ele que diz o que deve e o que não deve fazer. É Ele que vai falar para você que você pode e que você não pode. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele diz o seguinte: olha, tudo é permitido, o comer carne, o beber vinho, mas se isso fizer o teu irmão pecar, você não deve comer. Que coisa, né? Ele está dizendo o seguinte: olha, a perfeição da lei é sempre o amor. Então às vezes nós deixamos de fazer, não é porque é pecado, é porque nós amamos pessoas. E como nós amamos, nós não queremos que essas pessoas caiam, justamente porque nós as amamos. E ele diz o seguinte nessa nova aliança: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Agora, queridos, não há um povo, uma nação, né? Uma Israel exclusiva. Há um povo que chama pelo nome do Senhor. Não é mais uma Israel. Israel, Deus tem uma história com Israel. Deus ainda vai fazer algo. E o ápice para a volta de Jesus tem a ver com Israel. Não se engane. O dia que a nação de Israel se converter para Jesus Cristo, aí é o tempo do fim. Primeiro os gentios, Israel endureceu o coração, Deus permitiu para que a graça fosse ministrada a nós. Aí depois Deus vai amolecer o coração do povo de Israel. Aí eles conhecerão Jesus, a verdadeira graça. Como isso vai acontecer eu não sei, mas está na palavra, está lá em Romanos. Por isso que eu disse: leia a Bíblia. Marca tudo, porque na Bíblia você vai encontrar isso. Está lá, a resposta está lá. E, queridos, mas voltando aqui, ele diz o seguinte: olha, você será o meu povo, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Até então havia uma fila de quem poderia ou não ter intimidade com Deus. E agora, queridos, não importa se você é velho, se você é novo, não importa quem você é, que às vezes nós queremos alcançar o favor de Deus, às vezes nós estamos naquela busca e nós começamos a sacrificar o nosso corpo. Tem uma série no Discovery que eu acho interessante. Ele fala sobre, o comentarista, ele fala sobre religiões, sobre crenças, né? E ele estava mostrando no México esses dias. Eu achei algo assim bem surreal e triste, né? As pessoas, elas se chicoteando.
e os homens estavam com várias feridas abertas nas costas e ainda se batendo. E aí o repórter perguntou: por que isso? Porque eu quero penitência. Aí você vê, gente, tem gente ensinando a Bíblia errado. Isso invalida o sacrifício da cruz. Porque quando eu tento pagar os meus pecados, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eu decaio da graça. Nós vamos ver uma das mensagens vai ser só sobre isso. Como decaio da graça. Porque às vezes você está decaindo da graça todo dia, né? A gente vive transitando durante o dia entre graça, decair da graça, graça, decair da graça. Eu quero te ensinar como parar com isso. Porque, queridos, se eu não creio que a cruz foi suficiente, eu vou sempre procurar colocar alguma coisa para substituir. E aí nós vemos a religião com isso. Às vezes nós vemos pessoas entregando muito dinheiro na igreja. Eu penso assim: Deus dá dons aos homens. Tem pessoas que terão o dom de ofertar. Jesus estava no templo e havia uma viúva. E essa viúva, ela ofertou, foi a maior oferta, foi a da viúva. Foi a moeda da viúva. Foi a maior. Deus tinha dado o dom a ela, porque a questão não é a quantidade. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram a multidão. Às vezes a moeda, que foi o dom de ofertar da viúva, vai fazer com que a obra cresça mais do que os milhões de um empresário. Então pessoas terão dons. Deus dá dons às pessoas. Então às vezes nós achamos que se eu fizer um sacrifício, eu vou alcançar o favor de Deus. Não, aí não é favor, aí é recompensa. E no reino não existe ninguém que receba recompensa. Você entende isso? Por melhor que você seja, por mais bonito que você seja, você jamais será recompensado. Porque o que foi feito na cruz é o que apaga todos os nossos pecados. Porque ele diz assim no texto que nós lemos: para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E tem crente que fica lembrando do pecado todo dia, né? Ah, porque eu 1.800 e não sei o que eu fiz. Tá igual um dia aconselhando um casal aqui na igreja. Não vou citar o nome, acho que deixa eu ver se está aqui hoje. Não, está viajando. Aí a esposa chamou, marido, esposa, vamos conversar. Pastor, esse homem me fez algo em 1987. Aí eu, falei, cara, nem eu sei o que eu comi ontem. A mulher se lembrou do pecado do cara em 1987. Aí ela lembrou, e lembrou com dor. Não houve perdão, não tinha misericórdia sobre a vida daquele homem. Aí eu fiquei pensando, falei, se Deus ficasse anotando os nossos pecados, as nossas contas, nós estaríamos no sal, né? É por isso que Deus não vai ser mulher, gente. É uma piada, tá, gente? Porque quando fala na figura de Deus, é uma figura masculina, né? Melhor, Deus não tem sexo. Só fazendo um parênteses aqui. Mas, queridos, ele diz que dos nossos pecados ele não se lembrará mais. Porque debaixo da lei, o Senhor, ele disse que visitaria a iniquidade dos pais, dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Mas quando nós entramos na graça, ele diz que não se lembra mais dos nossos pecados. Mas na lei, ele visitaria e visitava várias gerações. Mas quando nós vamos para a graça, ele não se lembra mais dos nossos pecados. Gente, não ouvi nenhum glória a Deus depois disso. Essa palavra assim, será para você falar: oh, aleluia, glória a Deus, Senhor. Agora, qual é a parte do homem na nova aliança? Ele não precisa fazer coisa alguma, ele precisa apenas crer. A palavra diz que o justo viverá pela fé. Fala com quem está do seu lado: o justo viverá pela fé. Agora, por que muitos não conseguem crer que a lei foi escrita em nosso coração? Porque não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio da necessidade? Porque pensam que não podem conhecer o Senhor. Tudo isso é porque não crê que o Senhor esqueceu do seu pecado.
Como eu falei, tem pessoas que ficam lembrando, ficam remoendo o passado e o pecado. O pecado continua ali, grudado. Aí você nunca vai romper, você nunca vai subir um nível, porque você continua preso à ideia de que você pecou, e que Deus não perdoou, e que você tem que fazer algo para compensar. E nós encontramos muitos desigrejados hoje, pessoas que não estão frequentando igreja, porque tipo assim, pequei, Deus não me perdoou mesmo. Queridos, isso é tão sério. Na outra igreja que eu pastoreei, tinha um rapaz, e a mãe criou a filha e o filho na igreja, foram criados na igreja. E o filho entrou na faculdade, e eles ali, a mãe sempre falava: olha, se você entristecer o Espírito Santo, você vai para o inferno. Aquela coisa de condenação mesmo, Velho Testamento puro. E o jovem entrou na faculdade, e os colegas resolveram fazer uma comemoração, foram para um bar, e ele bebeu cerveja, nunca tinha bebido, bebeu, chegou em casa com um bafo de cerveja, e a mãe falou: você entristeceu o Espírito Santo, pronto, vou para o inferno. Já que eu vou para o inferno, abraça o capeta de vez. Saiu da igreja e foi para o mundão, beber uma maconhazinha de vez em quando, e se tornou um bom advogado, arranjou uma jovem, ia se casar, e a mãe falou: olha, deixa o pastor fazer o seu casamento. Aí me procuraram, né? A mãe era da igreja: pastor, você faz o casamento? Faço. Além do governador Valadares, eu vou. Não sabia que o governador Valadares era tão quente, gente. Se tiver purgatório, é governador Valadares, o lugar é quente. E aí, beleza, fiz o casamento, e foi o contato que eu tive com eles, foi no casamento, e passou um ano. Esse casal estava para se separar, ia separar. E aí eles vieram conversar comigo, que a mãe insistiu. Eu falei: mas por que vocês vão separar? Pastor, a gente viu que não tem mais nada a ver e tal, aquela história toda. Eu falei assim: então foi o seguinte, vou levar vocês num retiro. Aqui a gente faz o Reviva. Lá era o mesmo retiro, com outro nome. Levei esse casal. Ela não conhecia Jesus, e ali ela conheceu Jesus. E lá o Espírito Santo abraçou. Eu não conhecia a história dele. E ele chegou para mim, me abraçou e falou: pastor, ele me ama, ele não está triste comigo. Eu falei: quem? O Espírito Santo. Mas como? Assim, aí ele contou a história. Ele falou assim: aqui o Espírito Santo falou comigo que ele me ama, e que os meus pecados ele já perdoou. E chorava igual uma criança, porque ele carregava o peso do pecado. Porque muitas das vezes as pessoas falam isso, e um pregador, ele vai pregar e ele quer realmente trazer muita seriedade para o Evangelho, porque há seriedade no Evangelho, mas vem a ameaça. Aí muitos querem ser como João Batista, a voz que clama no deserto. Mas João Batista, ele foi antes da graça estar manifestada na cruz. Por isso que ele convoca o povo ao arrependimento. Mas queridos, nós não podemos voltar para algo antigo. O Velho Testamento também é chamado de Antigo Testamento. A velha aliança caducou, ela envelheceu. E nós estamos agora com a última, a verdade última. Em Atos capítulo 20, está registrada as últimas palavras de Paulo aos presbíteros da igreja em Éfeso. Atos 20, a partir do versículo 28 a 32, não está na projeção esse texto. Atos 20, de 28 a 32, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Queridos, muitos creem na palavra de Deus, mas em qual palavra eles creem?
Na palavra da lei ou na palavra da graça? Isso é muito importante, porque somente pela palavra da graça que nós podemos ser edificados e receber herança. E quando eu falo herança, herança é diferente de recompensa. Herança, se você tem uma família com 5, 6 filhos, e tem aquele filho que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, e tem aqueles que são dedicados. Quando o pai morre, todos recebem partes iguais. Herança. Qual mereceu? Talvez um mereceu. Herança. Herança é algo que nós não merecemos. A recompensa vem depois do nosso esforço. Então, qual é a diferença entre a lei e a graça? Queridos, mesmo sendo crentes do Novo Testamento, nós ainda podemos viver como se estivéssemos na lei do Velho Testamento. Como eu falei, pregar o Velho Testamento é fácil, porque o Velho Testamento você traz ameaça. Aí tem pregador que fala o seguinte: pastor, tem que pesar, porque senão o povo afrouxa. Mas eu falo, cara, eu penso diferente. Eu penso, se nós mostrarmos o que foi feito na cruz, o que Jesus fez por nós, Ele pagar o nosso preço, e quando nós olhamos para Ele na cruz, sem merecer, está ali pagando aquilo que era meu, eu acho que isso é muito mais forte do que o terror da lei. Se a lei durante 1500 anos não conseguiu alinhar o homem, porque os homens são imperfeitos, é por isso que veio a graça. Porque Jesus viu que eu e você nós não conseguiríamos fazer, Ele fez. Ele viu que nós não conseguiríamos pagar a conta, Ele pagou. Lei é favor merecido, graça é favor imerecido. E olha, você sabe o que falta nas famílias, o que falta no mundo? Graça. Por que hoje é uma guerra? Israel invadindo o território lá da faixa de Gaza, pessoas morrendo. Por que na Europa nós temos hoje um grande conflito, onde nós vemos lá Rússia e Ucrânia, pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo, muitas crianças morrendo, pessoas ficando mutiladas. Quanta violência nós vemos. Sabe por que isso? É lei. Ele me ofendeu, eu tenho direito de resposta. Agora, se houvesse graça, ele me ofendeu, eu vou perdoar. Mas ele não pediu, mas eu vou perdoar. Eu vou dar aquilo que ele não merece. Porque muitos casais se divorciam, porque o marido não oferece graça, a esposa não oferece graça. Porque quando tem graça dentro de casa, marido e esposa se perdoam, independente da ofensa que foi feita. Aí tem gente que fala o seguinte: só perdoa se ele pedir perdão, e assim mesmo ele vai ter que recompensar. Isso não é graça, isso é lei. Querido, se o mundo vivesse a graça de Jesus, é por isso que a igreja, ela tem que ser diferente. Hoje a gente comemora um grande número de evangélicos no Brasil, mas eu não comemoro porque eu não vejo uma transformação que a igreja no Brasil tem produzido. Não existe algo visível que você possa falar: o Brasil é um país cristão, mas qual é o resultado prático disso? Violência sobre violência. E segundo alguns diz, lá no Complexo da Maré, não pode ter nem cena de macumba, porque a maioria dos traficantes são filhos de evangélicos. Aí não aceitam que tenham cena de macumba, mas os caras são traficantes, matam um ao outro. Que evangelho é esse? Que evangelho de graça é esse? Nem lei isso é. O evangelho ele tem sido deturbado. Como Paulo disse aqui: olha, se alguém vier, eu vou morrer. E depois que eu for, se alguém vier pregar algo diferente disso, porque vão vir pessoas em igrejas evangélicas com placa dizendo que é evangélico, e vão estar pregando um evangelho diferente, que é a Bíblia. Um evangelho que o homem sai daqui com um peso nas costas, com a conta para pagar que Jesus já pagou. Isso não é evangelho. Evangelho é libertação. E o Espírito Santo vai colocar no seu coração a lei de Deus, aquilo que Deus quer que você faça.
Ele vai te ensinar o que você deve ou não fazer. Há um tempo atrás, um amigo meu estava compartilhando a conversão de um homem muito mau, que ele era vizinho dele. Ele falou: rapaz, ali eu entendi o que é o Evangelho. Esse homem, ele se converteu. Era o pior vizinho que nós tínhamos na rua. Pensa, todo mundo tinha medo. E quando a gente era criança, que a bola caía dentro do quintal dele, a gente já sabia que ela seria rasgada. E era assim que acontecia. Esse homem se converteu, esse homem se transformou. Isso é o Evangelho. Deus coloca a lei dele dentro do coração das pessoas. Não é a minha lei, não é a sua lei, mas é a lei dele. Porque aí você vai ver pessoas que vão estar no ambiente comendo e bebendo, e você vai ver pessoas em um outro ambiente, pessoas cheias da graça, que foram salvas, que entenderam o Evangelho, comendo e bebendo, e você vai ver num outro ambiente pessoas com o mesmo Evangelho se abstendo de algumas coisas por causa de outros. Porque, gente, nós estamos num bairro com alto índice de pessoas dependentes de química. Aí, se você vai fazer um aniversário, tem cerveja, tem vinho, bebida alcoólica, e é uma pessoa que veio da droga, da dependência química, ela vai num aniversário desse, ela começa a comer e ela começa a beber aqueles bebidas alcoólicas, ela vai cair na droga de novo. É por isso que Paulo fala: todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm, por causa do meu próximo. Aí, por causa do nosso próximo, nós vamos tomar Coca-Cola no aniversário, né? É por causa do próximo. Porque Jesus transformou a água, foi em vinho. Não tinha suco, não tinha açúcar naquele tempo. Mas por que nós não fazemos festa e temos bebida alcoólica? É por causa do nosso próximo. É para que ele não seja constrangido a beber e ir para a droga. Você vai ver. Aí por isso, pastor, é proibido? Não, é a graça que coloca no nosso coração um amor pelas pessoas, que nós nos abstemos de coisas porque nós amamos pessoas. Isso é o Evangelho. Deus o abençoa não porque você é bom, mas porque Ele é bom. A graça é baseada na bondade de Deus para com você e não no seu próprio desempenho. A graça é o favor imerecido. A aliança é baseada na lei. A lei é um favor merecido. Quando você obedece perfeitamente aos mandamentos, então você é abençoado. Mas a graça é favor imerecido. O Senhor Jesus obedeceu perfeitamente. Então você é abençoado quando você crê nele, porque ele fez tudo que você precisava. Aí nós entendemos, queridos, a graça é o Evangelho. E o Evangelho é uma pessoa, como diz Jonathan, né? Cristo, né, pastor Jonathan? Graça não é teologia, não é uma doutrina, graça é Cristo. Receber a abundância da graça é receber a abundância de Cristo. Só temos a graça porque nós temos Cristo. Aleluia, né? A graça veio com Cristo porque Ele é a própria graça que se fez gente. Em João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Muitos pensam que a verdade da graça e do perdão dos pecados é uma mensagem simples. Tem gente que fala: pastor, vamos pregar a graça porque é simples. Não é. Está escrito, é implícito na palavra, mas nós vemos tantas pessoas vivendo debaixo de condenação. Eu tenho certeza, por isso que nós vamos pregar 2 meses sobre graça, para que você entenda o negócio. Porque a gente falando, a gente pregando, ainda tem gente que ainda decai da graça todo dia, não entende. A mensagem do Evangelho, da graça, ela vai gerar no nosso coração fé. Fé de que nós somos filhos de Deus, somos aceitos e amados pelo Pai. Fé em saber que a nossa oração, ela alcança o nosso Deus. Que quando você se coloca diante dele e começa a falar, ele inclina os seus ouvidos para te ouvir. É fé. Fé em saber que você não precisa de um pastor orar por você, porque Jesus, ele te transformou em sacerdote. Você entra na presença do Pai simplesmente porque você é filho.
Você não precisa de mais nada. Há uma filiação em você. Amém? Olha o que acontece. Lá em Atos 14, de 8 a 10, o texto diz assim: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. A fé vem pelo ouvir a palavra, mais especificamente, a palavra do Evangelho. Romanos 10, 17 diz: se você diz que tem a fé, melhor, se diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, pela pregação da palavra. Queridos, lei é buscar ter justiça própria, graça é receber a justiça de Cristo. Coisa fantástica, né? Quando nós temos justiça própria, nós decaímos da graça, nós saímos debaixo do favor. E qual é a justiça de Deus? Você pode perguntar: mas pastor, qual é a justiça de Deus? É a justiça da fé, o dom da justiça, a justiça que procede da fé, como diz Filipenses 3:9. É pela fé. Você crê pela fé. Você crê que Jesus é suficiente. Pastor, é difícil? É por isso que nós estamos numa jornada para entender a graça, para entender o verdadeiro Evangelho. E meu irmão, eu quero te desafiar a ler Romanos. Leia Romanos, leia Gálatas. Nós vamos começar segunda-feira, né, pastor Jonathan? O curso de Gálatas. Você vai entender o que é, tudo que eu estou pregando. Você vai entender quem você é em Cristo. E 2024 vai ser um ano de novidade de vida para você. Você vai ver como Deus vai fazer com que você se assente juntamente com Ele, em Cristo, que é a igreja, em lugares altos. Lei é demanda, graça é provisão. Lei é demanda, é exigência, é Deus demandando algo do homem. E a graça é a provisão, é Deus suprindo você para fazer aquilo que Ele mesmo exigiu. A lei diz: faça. A graça diz: eu já fiz. A lei é você ir no restaurante, comer e pagar. A graça é você sentar no restaurante, comer do melhor e alguém pagar para você. Gente, isso é massa, né? Quando você sai com um amigo que é rico e é liberal, porque tem gente que é rico e é pão duro, né? Aí você sai com um cidadão, aí você vai ele te leva num restaurante muito bom, você come aquilo que você nunca comeu, experimenta aquilo que você nunca viu, entendeu? Bacalhau com batata a Gomes de Sá. Nossa, mãe, nem vi o preço. Dá medo, sabe, de olhar. Aí você come aqui e você fala: gente, tem gente que come isso? Tem gente que come o melhor da terra. Aí a conta vem e alguém já pagou. É a graça. Isso é graça. Agora a lei é você ir lá no hamburgão e você pegar um hambúrguer e você pagar por ele, pagar caro, ainda passar mal de noite ainda. Isso é a lei. Na lei você precisa ser perfeito, precisa fazer isso ou fazer aquilo. E o que define a minha identidade não é aquilo que eu faço, mas aquilo que Jesus fez. O que o define não é aquilo que você realiza, mas é aquilo que Ele realizou por você. A obra, ela está consumada. Nós já falamos sobre isso aqui. Queridos, isso se deve ser assim em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos entender que Deus, Ele tem uma demanda para nós. Ele tem provisão. Deus tem provisão para nós. Não se preocupe. Às vezes Deus não vai te dar porque não é a hora de você receber. E às vezes você vai ver uma pessoa receber e você não vai receber, e você vai se perguntar: mas por que eu ainda não recebi? Aí Deus vai dizer o seguinte: o pai corrige o filho que ele ama. Às vezes você está sendo corrigido por Deus e você está reclamando, mas é porque você ainda não passou pela prova. Porque, queridos, as provas elas vêm para que a gente cresça. Tem crente que está se repetindo no ano após ano. Tem crente velho que não saiu da 5ª série, né?
Agora tem crente que fez o EJA, entrou antes e pegou depois o segundo grau. Aí você fala, cara, o cara fez o EJA, foi lá e passou em tudo, rápido. O cara está fazendo doutorado. Tem crente que não saiu do primeiro grau e bate no peito, porque eu sou crente há 10, 20, 30 anos, mas nunca subiu na vida espiritual. Porque a primeira prova, Deus não me ama, Deus ama fulano, não sou amado do Pai. Perdeu a oportunidade de receber de Deus. Leia o que você é para Deus, graça é o que Deus é para você. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E um dos temas que nós estaremos pregando, nós vamos falar sobre pecado. Porque às vezes tem gente que fala o seguinte, pastor, pode tudo na graça. Você vai entender o que pode. Você vai entender. Mas eu quero que você entenda hoje, aonde você está em Cristo. Você não perde a sua salvação e nem perde a sua justificação. Mas você pode estar debaixo da lei ou da graça, dependendo de onde a sua mente está focada. Se você estiver pensando, será que estou agradando a Deus? Será que Ele está irado comigo? Eu tenho feito algo errado diante de Deus? São perguntas que os crentes fazem. Aí eu me pergunto, uma criança de 4, 3 anos, ela fica com esse estresse na vida do dia a dia? Será que eu estou agradando meu pai? Uma criança de 1 ano, 1 ano e meio, que enche a fralda, ele pensa nisso? Estou agradando o pai? Pensa. Já contei aqui, mas eu gosto de repetir algumas ilustrações. Tinha um casal na nossa igreja, mudou, está na nossa igreja Jacaraípe agora. Eles lutaram muito para ter uma filha e Deus concedeu a eles o privilégio de ter, já tem 2 filhos. A primeira gravidez foi interessante que, aí quando nasceu a Dudinha e a Vanusa, fomos lá visitá-los em Jacaraípe. Aí quando chegamos lá, aí a Dudinha tinha acabado de encher a fralda. Eu achei interessante, eu até filmei isso. O pai e a mãe na felicidade, ai que presente lindo você deu para o papai, tirando a fralda, né? Aí eu olhei e falei assim, estava fedendo, né? Mas o pai e a mãe numa alegria por aquilo que a filha tinha acabado de fazer. Às vezes Deus está limpando a sua fralda e olhando, oh meu filho lindo. Você não cresceu ainda, mas você é lindo do papai. Quando a Isabela casar e for para outro país, eu vou poder contar as histórias dela, mas por enquanto eu não posso, né? Porque ela está perto. Deus não está tratando com base no que você é para Ele, mas com base naquilo que Cristo é em você. A lei nos faz conscientes de nós mesmos, a graça nos faz conscientes de Cristo. A lei diz, não faça isso e não faça aquilo. A graça, por outro lado, nos faz conscientes de Cristo. 1 João 4,17 diz, tudo o que Ele é, nós somos neste mundo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos desse mundo. Tudo o que Ele é, nós somos. Coisa maravilhosa, né? Aí eu vejo alguns textos na Bíblia que eu acho tão interessante, né? Os discípulos andaram tão perto de Jesus, e Jesus, quando está diante de um centurião que ele não viu, mas era íntimo de Jesus. Os discípulos estavam próximos e não tinham intimidade, o centurião estava longe e tinha intimidade. Encontramos a mulher Cirofenícia, e Jesus olha para aquela mulher. Ela não era discípula de Jesus, ela não era de Israel, ela não era judia. Jesus diz que ela tinha uma grande fé, e Jesus diz que os discípulos tinham pouca fé. Coisa, né? Uma distante, mas tinha intimidade. Uma que só tinha visto e tinha grande fé. Às vezes, queridos, nós não entendemos o que agrada a Deus. Davi e Jonas é um grande exemplo disso. Davi e Jonas, eles eram tão próximos, eles estavam tão juntos. Mas quando Davi teve que fugir, Jonatas não foi com Davi. Jonatas ficou no palácio.
Ele não passou as lutas que Davi passou, mas ele era amigo de Davi. Quando Jonatas morreu jovem, e quando Davi reina, aqueles que passaram o perrengue com ele, tiveram intimidade com ele, foram aqueles que reinaram com ele. E assim, queridos, é assim que acontece conosco, porque a graça e a santidade, ela contagia. Jesus mesmo diz isso, né? Ele fala justamente que a mulher santa santifica o marido. A graça, ela tem que contagiar. Jesus, quando ele sai do sermão do monte, ele toca no leproso e cura o leproso. A lepra não tocou em Jesus, não entrou em Jesus, mas a graça entrou naquele homem que era leproso e foi purificado. E quando nós estamos cheios da graça, a graça vai contagiar outras pessoas. O marido vai contagiar a esposa vai contagiar o marido, os filhos serão contagiados pela graça. É por isso que eu e você, nós temos que ser cheios de graça, porque a graça, a santidade, ela contagia pessoas. Queridos, a lei nos desafia a fazer, e a graça nos desafia a crer. Caminhando já para a gente encerrar, o Velho Testamento era baseado na lei, e a lei é completamente baseada na obediência. Mas o Novo Testamento é baseado na obra de Cristo, não naquilo que você faz ou fez, não no seu merecimento ou na sua obediência, mas na obediência de Cristo. Portanto, o que se quer de mim e que se quer de você é que você apenas creia. Você tem que crer que você é filho, que você é amado. Chega de ficar ouvindo conversa dos outros, que tem que fazer isso, faz campanha de tal coisa, faz isso. Nós usamos estratégias para ganhar as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Mas você que é filho, você que está no Evangelho, sai dessa coisa. Ah, porque eu tenho que dar 7 voltas na cruz, eu tenho que subir no monte 40 vezes, eu tenho que falar aquilo. Gente, isso é obra. Daqui a pouco nós vamos estar voltando a coisas do Velho Testamento. Eu fico triste de ver crente andando de pano de saco, raspando a cabeça, andando descalço. Por quê, meu filho? Eu fiz um propósito para agradar o Pai. Que Pai é esse? Que Evangelho é esse? Que graça é essa? Você agrada porque você é filho. Até quando você pinta o cabelo de branco, Jesus olha e fala: que lindo, meu filho, né? Não é para você não, tá? Você é filho. Ele olha para você, Ele te ama. Porque você é filho, você foi feito por Ele, criado por Ele. Ele te ama como você é. E não importa quantas vezes você errar, Ele sempre vai te amar. Porque lei é o nosso amor por Deus, graça é o seu amor por nós. Coisa fantástica, né? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Você tem vivido o evangelho da graça ou da lei? Qual evangelho você tem vivido? Porque se você for viver pela lei, você sempre vai se sentir indigno. Quem sou eu para voltar? Quem sou eu para me aproximar de Deus? Quem sou eu? Eu digo que eu sou filho. Não mereço nada do que eu recebi, mas Ele me deu. E eu vou desfrutar de tudo que Ele me deu. Amém? Fala com o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, você não merece, mas Ele te deu. Então desfruta. Desfruta de tudo que Ele te deu. O favor é merecido, a graça. Desfruta de tudo que Ele te deu. E você vai ver como você vai andar diferente. Você vai andar como filho de Deus, não sentindo peso. Será que eu agradei a Deus hoje? Eu não li a Bíblia toda essa semana. Ah, não orei desse jeito, não fiz aquilo. Queridos, Ele te ama. Você é amado do Pai. Pode ter certeza, lá na geladeira da cozinha de Deus tem uma foto sua. Ele olha para você todo dia e fala: você é o cara. Eu me sinto assim. Deus olha e fala: você é o cara, você é cheio de graça. É por isso que a gente prega com graça, né? Porque a gente está cheio da graça. Porque o Evangelho nos libertou da condenação e nos trouxe para o reino de Jesus. Nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a graça maravilhosa. Pai, nós queremos agradecer pela palavra. Agradecemos pela graça que se revelou em Cristo Jesus sobre nós. Mesmo não havendo mérito nenhum em nós,
o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a conta e nós podemos desfrutar do banquete que o Senhor preparou para nós. Que como igreja venhamos entender que o melhor dessa terra é o Senhor, é a tua graça. E que venhamos mergulhar nessa extravagante graça, nessa extraordinária graça. E viver em novidade de vida e ministrar graça para as outras pessoas. Sermos graciosos na nossa casa, no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos. Que venhamos irradiar e distribuir a graça. Obrigado, Espírito Santo, por colocar essa lei no nosso coração. A lei de que nós somos filhos de Deus, amados pelo Pai. E oramos no teu nome, Jesus. Amém. Vamos ofertar ao nosso Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, vamos ofertar. Depois